Hoje, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero todos para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo vou fazer mais um despertar, o despertar 10, e trazer a questão da encarnação. Encarnação, né? Falar reencarnação, mas encarnação. E a questão que eu vou colocar aqui é a forma que o questionamento ele é feito, né? De como, né? Eu vou aproveitar que eu estou trabalhando em cima dessa questão da encarnação e colocar a questão como e por quê, né? São duas formas distintas de você querer saber algo, querer aprender sobre algo. O porquê ele é muito mental, né? É do indivíduo que ainda está vivendo no tempo, né? Vivendo uma história, numa linha temporal, vivendo o passado, ele projeta um futuro, ele não consegue ficar no agora. O como, ele já é você entender a mecânica de como as coisas funcionam, né? Então ele já está além da mente. Então, muito mais importante de você querer saber os porquês é saber como, né? Como se passa, como que é a mecânica da encarnação. Eu vou tentar chegar perto disso, né? Tentar assim trazer um entendimento segundo, né, o que eu vislumbro, né, o que eu vislumbro, o que eu estudo, o que eu pesquiso. Então, juntar tudo aí e tentar trazer, colocar neste vídeo. Antes vou falar os porquês, né, os porquês para quem ainda vive uma linha temporal. Esses porquês, ele, como eu disse, na linha temporal ele invoca uma história, né? Então o indivíduo tem uma história. Então você acaba se reduzindo, né? O indivíduo ele acaba se reduzindo, ele acaba se fechando em círculos cada vez menores. A gente sabe que a manipulação nesses círculos menores é grande, né? Então o indivíduo ele acha porque tem que evoluir, porque numa vida passada fez isso, isso e aquilo e nessa vida tem que corrigir. Então ele fica preso nesses círculos menores até partir para círculos maiores. Enquanto ele não sai, ele fica preso né, nessa coisa do porquês. Por que isso, por que aquilo, né, porque eu tenho. E a gente tem que sair disso, tem que ir para uma coisa maior, né? Como se dá essa mecânica da encarnação? E quando você saber os comos, né, o como, você vai saber os porquês. Né? Algo assim é algo natural e automático, né? Os porquês ele sempre vai invocar uma história, e essa história, como toda história, ela é criada, né? Ela é criada para passar o tempo. Eu acho que não tem outra forma. Para passar um tempo ou uma forma das consciências naquele atual estado, né? Tem para lidar com a realidade, né? Tem para interagir com essa realidade. Então as consciências naquele estado, elas interagem dessa forma, com os porquês, né? Então para elas tudo tem que ter um motivo, tudo tem que ter um destino, né? É o tal efêmero, tudo tem um início, tudo tem um fim, né? Queria trabalhar também a questão do infinito, né? Que o infinito ainda é interessante, é muito importante. Talvez um pouquinho mais pra frente nesse vídeo, né? A questão do infinito, a questão do fractal, porque tem coisas, os porquês, ele está na mente, né? Então, por indivíduo que está nos pequenos círculos, ele se vê como o indivíduo, ele consegue se ver como algo além, a mente comporta isso. Quando você começa a partir para o ser, né, para algo além da mente, os porquês já não, eles não se respondem, eles não fazem sentido. É que nem aqui, você tem que encarnar porque você fez isso, isso e aquilo, tal, então você projeta coisas no futuro, né? Mas apenas você vai prolongando uma mesma condição, né? E tem que saber como isso se passa, né? Então assim, porque além quando você vai além da mente, os porquês já perdem o sentido. A gente querendo saber o como as coisas se passam. Além da mente, não além da mente, né? A coisa como ela é de fato, a mente ela tem dificuldade de entender porque não tem como você explicar para a mente, né? Por exemplo, a própria ideia de infinito, como eu ia falar.
só em você pensar que você não teve um início, né? As pessoas tentam falar quando o universo começou, né? Pra mente isso é satisfatório, né? Falar o Big Bang, tal. Então você dá um porquê pra mente, ou talvez um como, né? Ó, começou com o Big Bang, você já vê que é um como falso, né? Começou assim, né? E vai terminar assim, e a mente ela se contenta com aquilo, né? Mas a questão da eternidade, né? De algo que não teve um início, né? Só você pensar, eu não tive um início, né? Sempre existi. Como assim sempre? Eu não teve um início. Você vê que isso a mente não comporta. É algo que já está além da mente. É algo que você não vai compreender. É algo que você vai sentir. É algo que simplesmente você percebe. Você é, né? Não tem como a mente aceitar isso. Que não tá, né? Não dá. A mente é algo que, digamos assim, tem início e fim, né? É algo como qualquer história. Assim como o corpo, esse corpo aqui é físico, tem um início e tem um fim. Embora também como uma parte de matéria, ele também faz parte desse todo, né? Então a matéria desse corpo ele se recicla e continua no todo, né? Mas a forma, como podemos colocar, então a forma, sim, tem início e fim. Ahn, então vou explorar um pouquinho mais essa questão, né? De como assim não teve um início, né? A pessoa, vamos supor, a mente ela tenta buscar, ela se lança numa linha temporal, né? E tenta ir lá pro começo, Big Bang, aí vem números, né? 4 bilhões de anos, esse meio de anos que seria a Terra, né? O universo, não sei quantos, ahn, né? Isso você não vai encontrar, não encontra o início. Ao início, vamos supor, ele tenta imaginar uma luz branca e, né? Não dá. Né? Nesse universo tudo escuro, aí uma luz tal surge, não, mas sempre tem algo lá, né? Esse Big Bang que muitos citam, né, como já falei em vídeos anteriores, não é um Big Bang, ele acontece o universo, ó. Aí você tem duas ideias, a ideia do não teve um início, né? Então uma linha temporal ela é infinita para quem vive no tempo, né? Para a mente ela entende dessa forma, então não teve um início, não teve um fim. O que há sempre esse eterno agora. E outra ideia complicada da mente lidar é a própria ideia de infinito. Né? A ideia, como eu falo, você pega uma nave espacial, sai voando em linha reta, nunca vai encontrar um fim. Opa, acabou o universo, aqui acabou. Né? Só para brincar um pouco, digamos que você acabou. O que vai ter ali no final? Nada? Um paredão? Né? A forma mais infantil de pensar, um paredão. Né? O paredão, opa, aqui é o limite do universo, acabou, né? Uma barreira. Então, da forma mais infantil, você rompendo a barreira, tem que ter algo atrás, né? Uma forma mais adulta, não é nada. Você chega lá no limite, olha lá, não tem mais nenhuma estrela, né? Só vazio, vazio. Esse vazio é como um terreno infinito. Um terreno infinito que, certamente, se você continuar, isso é algum pensamento lógico, né? Você vai encontrar mais estrelas, né? A gente tem o nosso universo como galáxias, né? Nebulosas, né? Aqueles aglomerados. Então, junta tudo isso que é conhecido, aí fala, opa, esse é o nosso universo. Só que o universo ele está além disso, né? Então vamos nomear esse não mais de universo. Isso já é um círculo menor, né? Então, universo humano, vamos supor, né? Você saindo, digamos, é como se esse aglomerado ele fosse uma estrela, né? Assim como tem uma estrela aqui, vai ter uma estrela lá a quantos bilhões de quilômetros depois, né? Então você saindo desse universo, você vai andar ou voar, né? E vai chegar nesse outro universo. Então assim, é um pensamento lógico isso, né? Pra mim não tem nada mais lógico que isso. E assim ao infinito. E depois que você conseguir achar um, outro e outro e outro, vai juntar tudo isso também, vai formar outro círculo e algo maior. E o infinito, né? E infinito. E a mente, ela consegue até entender isso, né? Você ter esse pensamento lógico. Mas quando você pensa no infinito mesmo, mas não acaba nunca. Como assim não acaba nunca? Você não tem nada, né? Então eu nunca vou conhecer quem está lá
Não, nunca. Nunca vai conhecer esse todo, né? Você como indivíduo nunca, né? Mas você como ser existente, esse atemporal, que não tem início nem fim, é o que está além da mente, é o que você sente, né? Você vive tudo isso, acredito que em sua própria percepção, né, de existência. Não vou dizer de realidade, porque a nossa percepção de realidade, muitas vezes, ela é, né, ela depende dos meios a quais estamos encarnados. Então, a minha percepção ela é afetada pela máquina, né, pela lente pela qual eu enxergo, que são meus olhos, e não é apenas os meus olhos, mas é apenas tem o meu corpo emocional, né, como eu enxergo, como eu sinto em relação ao que eu vejo, né, e ao meu corpo mental também. Então tudo isso, toda a minha percepção de realidade atualmente é afetada por isso. Então, digamos, uma vez que você esteja fora do corpo, você pode ter outra percepção de realidade, né, já não afetada pela lente que você está usando momentaneamente, né, pelo corpo físico. Então eu citei aí o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e a consciência também. Né, a consciência ela vem fazer parte de outro corpo, ela tem uma visão muito mais ampla, né, como consciência, tá? Ela te afeta, né, você usa essa consciência para, não é todos esses corpos juntos, mas aí você vai ter algo muito mais amplo, mas também é afetado, essa visão de realidade, certamente você consegue ir além disso. Então assim, dentro disso, né, do principal, que é o infinito, que é essa ideia temporal, a gente consegue o fractal, né? O fractal é aquela coisinha que você tem como vamos supor, imagina uma espiral, né, que você vai entrando dentro, só que tem formas que sempre vão se repetindo, né? Como uma sequência Fibonacci, né? Tá muito ligado o fractal com a sequência Fibonacci. Então você tem alguns, o girassol, por exemplo, né? Você olha, você vê que tem tipo uma espiral, né, do centro para fora, então meio que se repete. Então aquilo é tipo um fractal, né? Aquilo segue a sequência Fibonacci. Então se você olhar o fractal, vai lá no YouTube lá, joga lá fractal, né, e procura aqueles que se repetem, né, que vai tipo se repetindo. Por exemplo, né, um dos mais básicos é um triângulo, né, você faz ali o triângulo, aí na ponta desse triângulo, aí você faz outro triângulo pequeno, menor, né? Então nas três pontas mais triângulos. E na ponta desse, aí você amplia, né? Pega esse triângulo menor, amplia, tal. Aí vai aparecer na ponta dele vai ter mais outro triângulo, né? Então é isso, vai ampliando, cada vez que amplia nesse triângulo, vai aparecendo outro e você vai ampliando infinitamente, né? Esse triângulo atual é o qual nós estamos, né? Só que em que parte desse fractal esse triângulo se encontra? Isso é uma coisa, digamos, impossível de saber, né? A parte é a parte que se encontra a nossa percepção de realidade, né? O que tem antes e o que vem depois, isso fica em cargo da mente. Então a mente ela gosta de viver nesse fractal, né? Quando você vai além, isso já não importa. Você vive no agora, né? Vive no agora, vive nesse eterno, né? E quando se fala eterno agora, as pessoas começam a imaginar camadas de tempo, né? Muita gente faz isso, que é você pegar camadas do passado, camadas do futuro, né? E a pessoa junta e tá tudo no agora. A mente faz isso, né? Isso é continuar na ilusão. Isso é uma forma da mente tentar continuar sobrevivendo, né? Ela achando que é o ente, né? Que controla o ente, continuar vivendo, né? E se iludindo, né? Porque ela acha que passou, opa, eu passei para a quarta, quinta dimensão, onde não tem tempo. Só que ela está imaginando, futuro, né? Como se fosse tudo, estivesse tudo agora. Não, não tem futuro. Não existe passado, não existe futuro. É tudo o agora, né? Então, o porquê ele deixa de existir. Quando você entende o agora, já não existe mais porquês. Né? Porque o porquê ele sempre invoca um passado e sempre vai para o futuro. Então, se eu pergunto porquê, eu faço uma pergunta e a pergunta ela não está sendo respondida agora, ela está sendo respondida no futuro, né? Mas a mecânica do universo é agora, então está tudo no agora.
e o mesmo indivíduo que se encontra na linha temporal, ele não está no temporal, ele está no agora. Né? Ele não percebe porque ele divaga na mente. Né? A mente, ele está na mente, então ele tem um filtro que é um véu, né? Que o poda de ter, que o impede, né, momentaneamente de ter essa percepção de agora. Então ele fica ali na mente, né? Sempre projetando o porquê. O porquê. Só que como eu já falei em vídeos anteriores, quando você tem uma questão, você se pergunta o porquê, é porque você bateu na resposta. Né? Você bateu na resposta, mas como assim eu bati na resposta? Porque você não é esse corpo físico, você é um ser cósmico, você tem corpos sutis, né? Então, seu corpo sutil, você como corpo sutil, está tentando, digamos, instalar o software ou o programa, né? Fazer o download para a sua extensão física. Então ele está lá tentando, vamos lá, colocar lá a informação. E essa informação vem de um plano muito mais sutil. Então, não é tão simples assim, né, de estar passando, de estar instalando. E quando ele está ali tentando, você mesmo, né, está ali tentando instalar, aí você começa a se questionar. Né, ufa, por que disso? Né, aquele tal do despertar. Por que disso? Né, só que como ainda está na linha do tempo, está passando ainda pela mente, né, a coisa vem pelo coração. Né, só que como nessa realidade que a gente está, a gente usa muito a mente, a gente está muito na mente, a mente ela vem sido usada pelo meio para nos desconectar do coração, porque o coração ele vem direto e já te fala como. Né, mas a gente desfragmenta e vai para a mente, opa, eu quero saber por quê. Então, quando você tem um porquê, é porque você já bateu na resposta. Né, só que a dificuldade de entender o coração, você joga para a mente e tenta fazer a digestão daquela informação na mente. Né? Então, ou seja, é no agora. Você já tem a resposta agora. Né? Então, você silenciando a mente, aquela questão da meditação, você vai para o coração e, né, tem uma maior percepção das coisas e você vai ter um maior entendimento. Né? Quando lhe chegar uma explicação, quando lhe chegar um evento, né, você vai aceitar aquilo com maior naturalidade. Né? Então, por exemplo, sempre cito o exemplo da árvore. A árvore não tem o porquê dela crescer. Por que a árvore cresce? Ela não tem o porquê, ela simplesmente cresce. Né? Então a gente volta lá desde o começo, né? Por que tem a pedra que vira um diamante? Não, ela simplesmente é o carvão que vira o diamante, a árvore que cresce, as gramas, a vida animal, né? E consequentemente a vida humana. A vida humana era para ter essa natureza de estar sempre no presente. Né, mas usou a mente para desfragmentar. Então a mente ela foi usada para sempre colocar um caminho, para colocar o livre-arbítrio, para a pessoa começar a ficar mais na mente e desconectando essa percepção do coração. Mas a percepção sempre está lá guiando ela no agora. Mesmo que a pessoa ela tenha essa percepção, né, fragmentada de acreditar que vive num tempo, né, acreditar que existe um amanhã, né? Pra mente é difícil, né, entender isso. Então vamos lá, vou para outra parte que eu já me perdi aqui. Tava falando do que mesmo, né? Do que mesmo que era esse vídeo de encarnação, né? Como? Então vamos para lá como. Então o porquê, o porquê, né? Vamos agradar um pouquinho mais a mente. O porquê é como a grama que cresce, né? Cresce a grama, você vai lá, corta, depois de um mês cresce de novo, vai lá, corta, cresce de novo, corta, né? Então fica nesse ciclo. Então é interessante saber como, né? Qual que é a mecânica, né? Como isso se desenvolve, né? Como agora é interessante falar o porquê não é interessante da encarnação, né? Mas eu acho que eu já falei, acho que vocês já sabem. O porquê ele nos joga numa história, né? E a pessoa ela fica vivendo aquela história, fica iludida por aquela história, né? Acreditando que tem que ser daquele jeito, né? Então vive algo até ortodoxo, né? E o problema é que ela se prende nisso, né? Eu não sei se é um problema, mas eu acredito que é algo natural, porque tudo está no agora, né? Então assim, cada um vai ter o seu tempo de despertar, mesmo que a pessoa escolha, né? Ela acha que escolhe viver naquilo, é porque ela não tem ainda os meios
de conexão que está mostrando para ela que há algo além daquilo. Então, enquanto ela estiver presa naquilo, é como um ovo que ainda não chocou, né? A casca ainda está fechada, então ela tem que trabalhar muito ali dentro para chegar no ponto de maturação e romper a casca. E tem um problema, claro, né, de ter muito parasita nesse meio que a gente está, e eles prolongam isso, mas eu acho que isso faz parte do processo natural, né? Assim como vai muita química para desenvolver algo tal, então eu acho que eles fazem parte dessa química. Então, vamos tentar chegar a como, né? Como essa encarnação se dá. Mas eu acho que eu também estou muito na mente, eu vou jogar como um porquê, né? Não ainda como. Como e porquê. Então, vou tentar fazer uma transição. Há alguns contos que dizem que nós, né, o mundo físico não é nada mais que o Deus que se faz carne, né, para experimentar a vida na carne. Então, falar em Deus, né, falar em que vira o ser humano ali para experimentar a vida na carne, é uma forma muito superficial ainda de falar, né? Mas para quem tem um entendimento mais além, você entende desse todo, e vamos tentar chegar a esse todo então. Há um ponto que é meio que inalcançável, né? Digamos que sempre que você chega a esse ponto, algo novo se revela. Por exemplo, que nem eu falei do universo ser infinito. Então você vai em linha reta, né? Assim que você chegou lá, algo novo vai se revelar. O que ninguém imagina, porque você chegou no final, não tem mais estrela nenhuma, não tem mais nada, só o breu, né? E você continua indo. Então você não tem a mínima ideia do que vai se revelar. Mas sempre se revela algo, né? Porque essa é a mecânica do universo, essa é a mecânica do fractal, né? Esse é um pensamento lógico, né? Por que algo vai se revelar? Porque já está aqui, né? Já é o próprio universo, né? A própria espiral que você vê ali na Via Láctea, né? Os braços e tal. Então isso é o fractal, é a sequência Fibonacci. Então, logicamente, depois de um certo período, né, cada vez que você dá a sequência, parece que vai em números cada vez maiores, né? Então, você saindo desse universo vai ser maior, então você vai ter que, né, ir muito mais longe, né? E às vezes ir muito mais longe leva a desistência porque você pensa que, opa, não tem mais nada. Mas sempre vai ter. Depois que encontrar aquilo, o próximo vai ser ainda muito mais longe, né? E outra parte que complica é que não é só esse universo físico que a gente vê, né? É difícil colocar essa parte sutil. E a parte sutil é de onde nós viemos, né? É a parte da escada a qual nós subimos para chegar até essa parte mais densa, né? E essa parte mais densa ela é apenas a representação de toda essa escala que tem do mais sutil, né, de dimensões mais sutis, né? Então essa que a gente está vendo aqui é só a representação. As escolhas que eu faço, a história que se passa, tudo tá no sutil, né? Então quem passa a despertar começa a olhar isso aqui apenas como quem olha um filme se passando. É como se não há nada mais a ser feito. A mente acredita que ainda há sim algo a ser feito, porque a mente ela vive aqui. Mas para quem está no coração, sabe que não. Porque o que faz é toda essa escala sucessiva de dimensões, né? E outra coisa mais complicada para entender é que você indo para dimensões mais sutis, os seus corpos, a forma já se expande e já se entrosa, se entrelaça com outras formas, com outras consciências individualizadas, né? E quanto mais sutil, ao ponto de você se perceber apenas como uma só consciência. Então, assim, você sem a forma, né, sem o corpo, então vamos supor, você desencarnou, você vai sair como alma. Ainda você tem um corpo muito denso e muito sólido ainda, e você ainda está bem compactado ali dentro. Embora as suas percepções já vão expandir, né, que já é uma forma que não prende tanto. Então, muito isso aqui é comparado com um vaso, né, que molda ali a água e mantém ela ali, né? A água fora do vaso ela se dissolve, ela evapora, ela se dissolve no oceano, né? No vaso ela se contém ali, né? Então você
quando você sair, você vai ver a sua forma, digamos, não vai ter forma. Ela vai se dissolver nesse todo, né? Mas isso nas dimensões mais sutis, né? E qual que vai ser a briga, digamos, vou colocar como briga? Vai ser você manter a sua percepção de indivíduo, né? Porque cada um de nós temos a percepção de indivíduo, embora sejamos um só, né? Cada um no ponto em que está tem a sua percepção de indivíduo, né? De eu sou eu, você é você, né? Embora, né? Isso é a mente, ela gosta de fazer isso, né? Nós somos individuais, cada um é um, né? Embora o como, né? Que não é já o porquê, o que está além, sabe que nós somos todos um só, né? Estamos ligados às mesmas redes de pensamento, de conhecimento, né? de consciência, né? E cada um, né, baixando ali parte de um programa, ou parte disso daí, manifestando aqui, né? Aí, como eu falei, as partes mais sensíveis, mais frágeis, a energia densa, pesada, e colocamos aqui ruim, ela vai manifestar a violência, né? O que destrói, né? A parte destrutiva. E as partes mais sutis, mais sensíveis a uma energia mais elevada, vai despertar o altruísmo, né? O bem-estar, o que é belo, vai trazer a arte para cá, né? Mas isso tudo é parte desse todo, né? Então é como isso acontece, como, né? Como a arte ela se expressa dessa forma. Então vem desses universos mais sutis e se expressa aqui através dos indivíduos mais sensíveis, né? Então, ok, vamos tentar ir para um ponto mais além. Deixa eu retomar um pouquinho aqui. Então, ok, você vai ficando sem forma. Então, eu com o corpo mais sutil, a minha forma ela já expande mais, então ela se entrelaça com outras formas que vibram a mesma coisa, né? E se essa forma sutil que eu possuo está bem conectada a esse corpo físico, né? Se eu não destruir, se eu não o droguei, né, a ponto de desfazer as conexões com esse corpo mais sutil, né? Que vamos supor você calcificar a pineal, que vai te isolar, né? Da sua consciência. Então, assim, é por isso que a Matrix ela tem muitas drogas, ela tem muita alimentação com os refinados, né, para você ir desconectando. Tem muita a doutrinação de você ver, você não te mostra que você a carne é um animal, né? As crianças elas já não têm essa percepção, né? Uma coisa depois depois que elas aprendem, né? Depois já está viciado, já está bem calcificado, bem isolado, que elas vão ver que a carne é um animal, depois não consegue mais deixar, né? Quem está mais ligado, a pessoa já, opa, né? O próprio ser, ele toma ali e fala, não, isso não. Né? E a criancinha, da forma dela, vai rejeitar. Ela vai falar, é caca, não quero, né? E vai rejeitar, da forma dela. Não sabe nem, não tem nem o intelecto ainda, mas já, né, rejeita. Isso é o ser, né? Essa criança que está no ser. E se continuasse assim a vida toda, seria ótimo, seria muito belo. Mas é uma luta, né? Uma luta para assumir a encarnação aqui. Então, ok. Nas esferas mais sutis, então quanto mais sutis, quanto mais conectado você estiver, mais você vai manifestar o que tem nesse plano. Isso nem sempre vai significar que vai manifestar o bom e o belo. Pode manifestar coisas muito ruins, pessoas que perdem a cabeça, né, e fazem coisas estúpidas e depois falam, não era eu, né? Às vezes é uma incorporação. A pessoa está lá com o sistema dela fragilizado, né? Só que ele está vibrando uma energia muito densa, então ela vai captar o que tem de ruim do outro lado. Mas acontece que o outro lado, então, que é a forma mais sutil, ela, a sua forma, ela é mais, digamos, volátil, né? Ela se espalha. Então, o porquê, né, aí pra mente, porque encarnamos é para nos isolarmos, né? Para nos experimentarmos essa vida de indivíduo. Então, quando você encarna, você quer se isolar. Né, você quer saber como que é isso, né, como que é ter um corpo isolado de outro corpo, porque no todo nós somos um só, não existe separação, não existe forma, você não sente forma, a mente ainda pensa como forma, as formas tudo enrolado ali, não, né, mesmo que seja assim de forma expandida, tal, mas pensa ainda que tem uma mão, um braço, não sei na onde, uma mão lá na galáxia de Órion, outra lá não sei na onde, né, mas não é isso. Né? Simplesmente é,
esse todo. E não é essa Orion, já é outra dimensão, né? Essas nebulosas, essas galáxias que nós vimos aqui, ainda é o plano físico, é o filme que está passando aqui. Né? E o que se desenrola nas dimensões mais sutis? Né? A gente ainda não sabe, né? O que é que acontece lá que cria uma estrela aqui? Né? Isso aí a gente ainda não sabe. Então você, né, as pessoas que já teve, que tem os relatos que a gente vê, né, das pessoas que teve lá a expansão fora do corpo, tal Nirvana e não sei das quantas. Então a pessoa relata, ó, eu não vejo o meu corpo, eu não sinto, mas eu estou aqui. Então, com base nesses relatos, né, quando você percebe que você não é o corpo, então por exemplo, você fecha seus olhos, você continua aí, né, você meio que se desliga do mundo físico, mas você está aí, você tem uma percepção de ser, não é nem de realidade. A percepção de ser é a mais importante. A realidade vai ser com base no meio que você está, né, com a historinha que criaram lá. As emoções que você sente, você tem que tentar então também se isolar dessas emoções, que é o tal da meditação. Você se isola ali, né, entra para dentro de você. E as emoções que estão lá fora é o que? Aqui no mundo, né? Você pode ter muito caos, mas você tem muito bem-estar também. Né? Você já não fica mais refém das emoções que estão aí negativas. Né? Você pode se conectar ao que já é bom e belo e perfeito. Mas também você não quer isso, você quer isolar. Então você fica em você. Então nem o bom nem o ruim você vai sentir. Né? Porque são tudo energias. Então você vai ficar, digamos, na sua. Ainda tem o mental, que é outro filtro, que ainda está lá. Então quando você não sente emoção alguma, né, você não se sente nem bem nem mal, você vai perceber que você ainda está aí. Você ainda tem essa percepção de estar em um lugar, né? Essa percepção de estar em algum lugar, ela independe do corpo físico. Isso que é mais interessante, né? Independe das emoções e independe dos pensamentos. Então a gente chega nos pensamentos, né? Eu tenho o corpo físico, o corpo emocional e o mental, que são os pensamentos. Os pensamentos é muito mais difícil, né? Você se desfazer deles. Mas assim como as energias emocionais estão aí, assim como as matérias físicas estão por aí, os pensamentos também estão por aí, né? Então você vai pensar de tudo, pela sua cabeça passa de tudo, né? E você chega ao entendimento que você não é esses pensamentos. Né? Pode ter um ou outro que você se identifica por algum motivo, né? Os pensamentos é como eu falar a internet, a rede, tá tudo lá, né? Aí tem uma coisa ou outra que você se identifica e o que simboliza, o que identifica, o que identifica que você se identificou com algum pensamento, né? Desculpe a redundância, mas eu não estou encontrando outra palavra, né? O que mostra isso? Que você se identificou com outro pensamento? Essa é a emoção. E a emoção ela pode estar vindo de algo mais interior, ou do coração, ou da Matrix te manipulando. Né? Depende do pensamento que você está se identificando. Então você tem uma emoção. A emoção é como o processo de download. Né? Então você está assistindo a emoção, você está baixando ali, né, aquela informação. E aquela informação vai ficar então mais no seu, vamos chamar de psicossoma, deve ser isso. Né, que vai somatizar aqui no corpo físico. Vai ficar lá arquivado lá no seu HD, né? O que você baixou, aquela informação. Então, quanto mais emoção você vai sentindo, você vai baixando. Se for um trauma, é aquela emoção muito pesada, muito densa, né? Que vai salvar, salvou de uma vez e gravou ali, né? No soco, pá, ficou bem gravado. E o trauma é o que vai ficar de uma vida para outra, né? Para o indivíduo que está ali se identificando com aquela emoção. Então, o indivíduo que já conseguiu entender isso, conseguiu entender todos esses processos, ele vai olhar para o trauma e vai falar, ó, não tem mais um porquê de ser. Então ele vai conseguir dar aquele delete naquela informação, né? Porque ele já está além daquela história do personagem, né? Ele não está mais olhando para aquela história e se emocionando, porque a história, sei lá, aconteceu, não tem como apagar. Mas eu olho para ela e continuo me emocionando. Então ela continua ligada ali. Aí quando eu já entendi a mecânica disso tudo, aí eu já não sinto mais aquela emoção, entendo que parte do processo é parte do crescimento, eu permito que aquilo se descole. Existiu, né, mas já não tem aquela carga, então já não é mais o trauma, né?
Deixa eu continuar falando da forma, né? Antes que o vídeo fique longo demais. Então, ok. Você não vai ter forma. Você vai você saiu do corpo, saiu da matéria, saiu do emocional, saiu das emoções, dos pensamentos que você se identifica de acordo com o emocional. Aí, só que você ainda está aí. Né? Quem consegue fazer esse tipo de meditação, você percebe já que você não é forma, mesmo você estando na forma, você sentindo o corpo, né? Sentindo as emoções, sentimental, você percebe que você é algo além. E você sente essa presença de estar aqui. Sou eu, né? E nesse ponto é que você começa a se ver em todo tipo de indivíduo. Todo tipo não, em todo indivíduo. O mais comum são os seres como mais semelhantes a nós, né? São os seres humanos, os animais também, né? Quando você olha dentro do olho, você se identifica. Porque é esse ser que não tem essas capas, né? Você vê a lente ao qual ele está enxergando. Né, com o animal é muito interessante, você vê as lentes, vê os filtros, vê as emoções que o manipula, nem que nos animais que vão supor ser muito carinhosos e agradáveis, né? E tem os seus instintos, os animais que são predadores, né? Mesmo um leão, por exemplo, se você cria ele, uma pessoa cria ele fica muito carinhoso, né? Se você vê isso no animal, então o que faz ele ser aquele indivíduo são os meios, né? E você se vê naquele meio também que molda ele daquela forma. Então você se identifica, né? Você se percebe como esse todo. Nesse ponto, você é esse todo, então você não tem essa forma. Mas o indivíduo ele quer viver na forma. Então eu hoje vivo como o Márcio, mesmo que, né, você tenha outras extensões como todo vivendo outro tipo. Mas é interessante viver assim como indivíduo, né? Embora há outro traço interessante, né, que é a encarnação, como eu já disse em vídeos anteriores, é artificial, né? Porque você como indivíduo, você é alma, você não tem que estar aqui, você tem que estar na sua dimensão. Você é todo, você tem que estar na sua dimensão. Mas mesmo assim, isso acontece, de você querer ir encarnar numa forma mais densa, você molda uma forma mais densa, assim como você vai e cria um veículo e entra dentro dele. Assim como você cria um computador e armazena informação e vai juntando. O computador ele contém a sua personalidade. Ele pode até ter uma percepção limitada de existência. Né? Tanto que você colocar uma inteligência artificial ali, ele pode começar a fazer coisas que você mesmo faria. E a máquina ela tem isso, ela registra isso. Né? Há uma máquina, não sei na onde, em algum lugar dos Estados Unidos, que antes de ter o ataque do 11 de setembro, ela registrou ali variações. Se há pessoas meditando, ela registra variações. Né? Ou seja, a consciência se manifesta ali também. Então o indivíduo que está lá no todo, no oceano, todo o oceano, mas ainda existe essa percepção de indivíduo, né? E é essa percepção que materializa uma forma, né? Ou seja, criando uma forma mais densa, ou num ponto mais avançado, criando uma forma mais densa artificialmente e entrando nessa forma, que é a questão da encarnação. É o que a gente faz, né? Então, nesse ponto é onde que eu acredito nós criamos uma forma muito mais densa. Eu acho que nós falamos, vamos ser radicais, né? Nós somos os bons, para não falar uma palavra pesada, né? Nós somos os bons, né? Então vamos criar algo muito mais radical. Vamos criar uma forma bem densa mesmo e vamos entrar lá e vamos ver qual que é a pegada, né? Então a gente cria essas formas, esses meios mais densos, né? Ou o universo se cria, né? A gente fala, nós criamos é coisa bem mental, mas o universo vai criando tudo, então a gente vai apenas explorando. Então a gente viu que tinha ali um caminho, algo mais denso, né? Opa, os corpos ali, ou manipula os corpos, ou faz os corpos, e vamos conseguir entrar naquele corpo, né? Essa coisa de entrar no corpo é muito esquisita para muita gente, que mesmo sendo espírita, acreditando em encarnação e tudo, ainda falta o entendimento. Se cita o filme Avatar, né? A arte ela vem e traz muitos esclarecimentos, que no Avatar você simplesmente pula de uma forma para outra, né? Enquanto você dorme, enquanto você descansa. Então tá lá o Jake Sully, né? O principal, que ele tem lá o Avatar, então ele precisa dormir dentro de uma máquina, né? A máquina vai ajudar, né? Ele vai continuar dormindo, né? A consciência dele é transferida para o Avatar. Então o Avatar ele tem que ter a genética dele, tem que ter a semelhança dele, né? Então se você pegar um corpo seu, clonar igualzinho, né?
é perigoso na hora que você dormir você ir para outro corpo, se ele já tiver descansado. Né? Então você vai começar a ter uma dupla percepção, estar em dois lugares, se tiver os dois acordados. Né? Você fica bem desfragmentado. Mas essa não é a questão, né? Enquanto, digamos, ali no caso do Avatar, então tem esse ser que vai migra de um corpo para outro, né? Mas no ponto que ele está fora, ele é um só e está nos dois ao mesmo tempo. Então ele dorme no que está dormindo e ele acorda no que está acordado, né? Bom, eu não vou entrar muito nisso, que isso é um pouquinho mais complicado. Então, para finalizar, né? Você é esse todo, ele encarna para experimentar a vida na forma. Não é que ele faz isso, eu vou porque eu quero, não é algo que acontece naturalmente, né? É uma mecânica do universo, né? Porque mesmo por mais entendimento que tenhamos, ainda somos muito limitados para ter esse entendimento, né? Certamente, quando a gente desencarnar ou quando a gente expandir a consciência, a gente vai ter um entendimento melhor disso, de como isso se dá, como isso se passa. Então esse todo, né, cria esse corpo muito mais denso, entra nesse corpo e fica aqui vivendo esse tempo, essa história, né, que se passa, é muito rápido, né? Quando você começa a ter essa percepção de não tempo, você vê que isso aqui é rápido demais, né? E nessa brincadeira, nós acabamos nos submetendo a parasitas que fica entre esse processo, de onde você veio, que é o mais sutil, né, e até chegar a essa forma mais densa. Então vai ter os parasitas que tem nesse intermediário, que a gente fica à mercê deles, né? Mas acaba sendo um desafio muito interessante. Não sei qual que é o objetivo esse indivíduo faz isso, né? Porque ele poderia simplesmente deixar a forma desse universo mais denso se desenvolver da forma que tem que se desenvolver, da forma natural, né? O que me soa, assim, o que me vem, né, que essa forma natural de desenvolver já é, né? Não é que tem, já é, a coisa é assim mesmo, né? E o fato de encarnar a consciência, essa percepção que você tem de estar aí, é porque essa forma chegou ao ponto que ofereceu esse suporte, né? Então naturalmente a consciência se manifesta dos planos mais sutis. Então se manifesta e aí está. Então não tem como não deixar ou deixar, não, se manifesta naturalmente, não tem como impedir, né? Algo que vai acontecendo, assim como uma floresta vai crescendo, as gramas vai crescendo, depois vai ter flores, depois tem primavera, né? Isso aqui vai acontecendo naturalmente. Então é curioso isso. Assim como sua máquina, seu computador está ali e você está armazenando informação dele, né? Então isso que acontece aqui com esse corpo físico também. Ele vai, chegou a um ponto, né, de maturação, esse universo mais denso, e o universo mais sutil é o que está manifestando aqui. Então as consciências que estão lá se manifestam aqui também. E ao mesmo momento que nós estamos aqui com essa percepção de realidade aqui, nós estamos lá. Lá é uma forma de falar, porque aqui dentro é no todos, de forma expandida, envolvendo todos. Estamos lá observando tudo isso, assim como quem observa a informação no computador, né? É apenas uma extensão de você mesmo, um pouquinho mais limitada, mas ainda existe, assim como o seu computador existe. Nós usamos todos esses aparatos, então eles também usam nós, né? E isso aqui é só uma parte do fractal. Então essa é uma parte do fractal, a máquina é outra parte do fractal, tanto que reproduz os meus pensamentos estão ali na máquina. Se você vasculha ali os computadores, as redes sociais, tudo que você faz, tem a sua personalidade. Então a física aqui vai ter a minha personalidade e aí vai ter a alma com a minha personalidade, o espírito e além vai, né? E cada coisa que você observar vai ter ali a sua personalidade, ela vai envolver, né? Tanto que os sensitivos, quando pegam um objeto da pessoa, falam, essa pessoa assim, 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 né? Ele sabe pela pessoa, pelo objeto. Então acho que essa é uma forma que essa percepção se manifesta, né? Que forma ali a consciência, que, né? A consciência onde vai estar guardada toda a informação do que a gente é, do que a gente sabe, do que a gente sente. E a forma que a gente lidar, né, com essa realidade. Como a gente se dá com o outro, né? Porque a consciência é a coisa de falar, a pessoa tem consciência. Ela não, não é a consciência, a consciência é ela sentir que é um só, né? Que é um com o outro. Então a pessoa que tem consciência é uma pessoa, digamos, melhor, porque ela sabe, né?
que ela é o outro, então ela não vai fazer mal ao outro, ela vai ajudar. Ela vai ter essa coisa mais altruísta. Bom, eu acho que aqui já deu, né? Vamos parar por aqui. Então, continuar aí nas minhas reflexões, pesquisas, né? É muita coisa, chega um momento que muita coisa ela simplesmente vem, né? Que você simplesmente começa a saber. Deixa eu só colocar um ponto aqui, bem pessoal, né? Muita coisa que antes eu estudava na mente, né? Que você tinha o conhecimento, chega um momento que vai se transformando em saber. Você simplesmente sabe, né? E é aquele ponto que passa da mente, que não tem como provar. As pessoas mais provam, a prova ela vai ficar na mente, né? Se você sente, você sabe que é, né? Por exemplo, você conhece uma cidade porque você já viu um mapa da cidade, já viu foto, mas você nunca foi lá. Então, no momento que você for, você vai conhecer, você vai ter estado lá, né? Então você conhece. Então essa é a diferença. A diferença é pouca, né? De quem conhece através de imagens, né? De mapas, né? Do que quem está lá. Mas isso aí é outra coisa, é diferente, muda algo, né? E questões espirituais, que é mais complicado, porque você ainda não esteve lá fisicamente, né? Você esteve interiormente. Então você, mas aí já é uma certeza, já vem, você sabe. Simplesmente as coisas são assim, né? Então é isso que a gente vem estudando, né? Por exemplo, muitas pessoas elas acreditam que há vida após a morte, né? Porque estudam o espiritismo, acreditam que existe alma. Então esse é um conhecimento, né? Porque elas ainda têm um medo de morrer, têm um medo têm uma incerteza, né? Porque é o animal vivendo no mental, tem uma incerteza do que vai acontecer depois da morte, né? Depois que o corpo físico morrer. É porque ela tem um conhecimento. Quando ela tiver o sentir, quando ela partiu da mente por coração, o medo desaparece, né? A angústia desaparece, então ela não tem mais tanta preocupação com a vida, né? Ela entende que a coisa é tudo, se vive de manifestação no agora, né? Tudo que tiver de vir, virá, né? O que não tiver de vir, não virá. Então você tem essa aceitação do agora, né? De que tudo é perfeito, tudo é como deve ser, né? Aí quem está na mente ainda vai brigar, porque não entende ainda, porque não sente tão bem esses processos interiores. Não aceita muito bem o que vem para você, porque ela ainda quer coisas que foram colocadas para elas de forma exterior, da Matrix. Então ela rebate, ela revida. Mas quando você vai para o interior, você começa a entender que tudo que se manifesta é perfeito, é como deve ser, né? E é o melhor para você, porque é a sua natureza se apossando, né? Se brotando, né? Sendo o que é para ser. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa sempre meu e-mail aqui, né, para dúvidas, questões. Muito obrigado e até o próximo vídeo.